Bem-vindos! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo na lição 7. O título é Pais e Mestres Vivem e Ensinam o Caminho da Fé. Essa lição vem das revistas bíblicas da Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, sabe? É do segundo bimestre de 2002. Os comentários são do pastor Placídio Tomás da Silva. A nossa ideia aqui é entender melhor como essa lição vê a fé, como algo vivo que passa de geração para geração. E olha, antes da gente começar mesmo, um convite rápido. Se essas conversas aqui ajudam de alguma forma, considere se inscrever no canal, deixar um gostei. Isso ajuda muito outras pessoas a acharem esse material também. A gente agradece, viu? Ok, então, vamos lá. O primeiro ponto que a lição traz é sobre a convicção da fé. Como ela se mostra, assim, na obediência mesmo. Tem um contraste bem interessante que eles usam. Terá, o pai de Abraão, ele começou a ir para Canaã, mas parou em Harã, ficou no meio do caminho. Já Abraão não. Quando Deus chamou, ele obedeceu. Foi para uma terra que nem conhecia, deixou tudo. É uma fé diferente, né? Exatamente. E para reforçar isso, a lição traz Ruth e Orfa. Orfa volta para o povo dela, porque já conhecia. Mas Ruth, não. Ela declara lealdade a Noemi, ao Deus de Noemi, mesmo indo para um lugar estranho, talvez até hostil. O fascinante aqui, eu acho, não é só a obediência em si, mas o custo, né? O que essa obediência exigiu. A fé genuína, pelo que a lição mostra, leva a uma ação decisiva. Muitas vezes tem renúncia, tem que superar laços antigos. É bem naquela linha do que Paulo fala, né? Eu sei em quem tenho crido. A convicção interna se manifesta do lado de fora. Faz todo sentido. Aí o segundo comentário já avança um pouco. Fala que a fé dos pais funciona como uma âncora para os filhos. A lição lembra que a fé não é igual para todo mundo. Tem medidas diferentes, como está lá em Romanos. Cita Pedro com pouca fé lá nas águas, a mulher cananeia com grande fé, Estevão que era cheio de fé, até o centurião com aquela fé que impressionou Jesus. E aí vem essa imagem da âncora. Jacó mesmo testemunha, né? Fala que o Deus de Abraão e o temor de Isaque o protegeram. E a implicação disso é muito forte, pensando nas gerações. A firmeza da fé dos pais pode dar uma estabilidade para os filhos. A lição sugere que não é só um exemplo, sabe? É quase uma força protetora mesmo. Especialmente para enfrentar o que o texto chama de cachoeira desse mar imenso de imundícies. Isso levanta uma questão importante, né? Como é que essa âncora da fé familiar ajuda hoje? Ajuda a manter o rumo no meio de tantos desafios, de tanta influência negativa? É uma pergunta bem atual. Bom, seguindo aqui, o terceiro ponto foca nas obras da fé como um legado para as próximas gerações. O exemplo clássico que eles usam é Eliseu pegando o manto de Elias. Ele não só herda o manto, o símbolo, mas invoca o Deus de Elias e, continua o trabalho. Mostra essa continuidade, né? Isso. E a relação de Paulo com Timóteo, que ele chamava de filho na fé, reforça a mesma ideia. Paulo instrui Timóteo a guardar o modelo das sãs palavras, a guardar o bom depósito pelo Espírito Santo. O ponto central me parece ser a responsabilidade. Uma responsabilidade ativa de transmitir. Não basta só ter a fé para si. É preciso viver essa fé de um jeito exemplar e passar adiante com fidelidade, para garantir que a mensagem, a obra, não se perca no caminho. É uma responsabilidade grande mesmo. E, por fim, o quarto comentário. Ele se concentra no poder que a fé tem para vencer o mundo. A base é aquela afirmação de 1 João 5,4, que diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus Cristo. Isso num contexto de um mundo que, como o versículo 19 ali perto diz, jaz no maligno. E a lição, de forma bem prática, volta para a família de Timóteo. Mostra como a fé que estava na avó, a Lointe, passou para a mãe, Eunice, e aí chegou nele, em Timóteo. Isso ilustra muito bem como a fé vivida e ensinada em casa vira uma força poderosa. É um legado que não só forma a pessoa, mas que demonstra na prática essa capacidade de superar as pressões de fora.
É a vitória acontecendo, geração após geração. Então, para a gente amarrar, esta lição 7, com os comentários do pastor Placídio Tomás da Silva, destaca a fé como, primeiro, uma convicção que se prova na ação. Depois, como uma âncora que dá estabilidade através das gerações. Também como um legado valioso que precisa ser passado adiante ativamente. E, por fim, como o poder fundamental que a gente tem para vencer as influências negativas do mundo. Exato. E fica uma reflexão, talvez, se a ênfase no legado é tão grande, como é que as nossas ações de fé hoje podem ser essa âncora ou esse manto para alguém lá na frente? E será que esse impacto se limita só à nossa família, ao nosso círculo mais próximo ou vai além? Uma ótima questão para a gente continuar pensando. Bem, agradecemos a companhia de quem nos ouviu nesta análise, permitindo Deus até a nossa próxima análise.